Puta merda, se eu fosse uma mulher gostosa, eu com certeza ia vender pelo menos foto do meu pé, tá ligado? O áudio tá bem gostoso. Pelo menos no meu retorno, o áudio tá bem gostoso, tá bom? Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Linguiça Matinal, tá bom? Programa diário, onde eu irei lhe acompanhar pelos principais destaques do dia, tá bom? Os destaques do meu dia, né? Eu não tenho como falar sobre o dia de mais ninguém, né? Mas geralmente os destaques do meu dia vão coincidir com os destaques do mundo aí, né? Porque é impossível você competir com os destaques do G1, né? A não ser que você saia na rua e veja 4 adolescentes espancando um cachorro, ou que você saia na rua e veja bombardeios em Gaza, ou você saia na rua e veja o ICE dando porrada em mexicano, tá bom? A não ser que... sei lá, tá bom? Então assim, no fim das contas, o meu dia vai ser impactado por notícias, tá? Então eu geralmente falo notícias aqui. Mas também vão ter momentos que eu vou falar coisas extremamente irrelevantes para a vida de qualquer outra pessoa que não seja eu, tá bom? Mas é isso. É o meu programa, eu faço o que eu quiser, tá bom? E por falar em temas completamente irrelevantes para outras pessoas, deixa eu beber água. Essa tosse de cadela grávida é porque eu fumo bastante, tá bom? E nem adianta vir nos comentários: ai, cara, você deveria parar de fumar, tá bom? Eu odeio quando as pessoas falam que eu deveria parar de fumar como se eu nunca tivesse pensado nessa possibilidade, tá bom? Como se eu nunca tivesse contemplado um cigarro queimando, sentindo o meu pulmão pesado e pensado: caramba, talvez isso não me faça muito bem. Ou sei lá, eu saí pra correr, corri 5 minutos e tava parecendo o Bolsonaro imitando a galera do Covid, entendeu? Então assim, eu já contemplei a possibilidade de parar de fumar, não vai ser você que vai me convencer, tá bom? Se nem eu mesmo, vamos lá, eu que me conheço, sei tudo sobre mim eu sei. Na verdade não. Mas assim, se tem uma pessoa que me conhece, sou eu mesmo. E eu não consegui me convencer a parar de fumar ainda. Não vai ser você que vai conseguir, tá bom? Faz o seguinte, quando você conseguir calar as vozes da minha cabeça tão bem quanto o cigarro, aí você me avisa e aí eu substituo o cigarro por você do meu lado calando as vozes da minha cabeça, tá bom? Enquanto isso não acontecer, eu vou continuar fumando cigarro pra caralho, parecendo uma chaminé, tá bom? Até o dia que eu não vou fumar mais cigarro porque eu vou morrer de câncer, tá bom? Então é isso. Essa tosse que eu tenho no programa é porque hoje, por exemplo, foram 26 cigarros, tá bom? Pra você aí que tem curiosidade de como é um fumante extremo. É isso aí. Nem sei se é tão extremo assim. Eu já vi gente muito pior, tá? Eu já vi gente que fumava 4 carteiras de cigarro por dia, tá bom? E esse é o problema também. Tem 2 problemas pra você que é fumante. A pessoa que fuma mais do que você tá viva, tá? Isso é um problema porque você olha essa pessoa e aí você pergunta: quantos cigarros tu fuma? E a pessoa fala: eu fumo 4 carteiras. E aí você pensa: caralho, se essa pessoa tá viva, não tem problema eu fumar umazinha só por dia, né? E o outro problema pra quem é fumante são velhos que ainda fumam, que fumam há 40 anos e estão vivos, tá? E às vezes eles têm a saúde melhor que a sua, tá bom? E isso é muito encorajador pra alguém que é fumante. Você vê um fumante velho é muito encorajador, tá ligado? Você se sente representado, tá? Então, é isso. Eu acho que não deveriam existir velhos e nem pessoas que fumam 4 cigarros por dia. Eu acho que elas deveriam morrer instantaneamente.
Eu acho que se você se torna um idoso, a partir do... No dia que você se tornar um idoso pela lei, ou você para de fumar, ou você é sacrificado, tá bom? Pra não incentivar as outras pessoas a continuarem parando de fumar, tá bom? Não adianta aumentar o preço da carteira de cigarro, não adianta porra nenhuma. Vício é vício, tá bom? Aumentando o preço da carteira de cigarro, você só aumenta o lucro da empresa, tá bom? É isso. Ou tu acha que Dona Maria, que fuma 3 carteiras e meia por dia, vai parar de fumar 3 carteiras e meia por dia porque tu aumentou o preço do cigarro de 5 para 7,50? Ou ela vai arrumar um cigarro mais fodido do que o Marlboro vermelho que ela fumava, para continuar fumando a quantidade que fumava. Então ela vai começar a fumar Gift, que faz muito mais mal do que Marlboro, e fede muito mais, e vai continuar fumando a mesma quantidade, tá? Então não adianta. A única forma de você fazer com que as pessoas parem de fumar é silenciando as vozes das cabeças delas, tá bom? Então, fica a dica aí para os projetos anti-tabagismo aí do mundo, tá bom? É isso, foi isso que eu tinha pro começo do programa, tá bom? O que é que eu ia falar mesmo? Eu ia pros temas, né? Eu tô um pouco desconcentrado hoje, porque apesar de aqui no YouTube o Linguiça Matinal continuar só em áudio, eu tô gravando com a câmera também, mas é só pra colocar corte no Instagram, tá bom? Porque se sair alguma coisa interessante aqui desse programa, geralmente não sai, mas se sair, eu tenho em vídeo e eu posso postar no Instagram e no Shorts talvez, tá bom? Então às vezes eu olho pro retorno, vejo o que o cabeleireiro, que o barbeiro fez no meu cabelo e fico desconcentrado, tá bom? Eu tenho uma batalha constante com barbeiros, tá? As últimas 3 vezes que eu cortei o meu cabelo, eu odiei. E das últimas 2 vezes que eu cortei o meu cabelo, eu não sei o que acontece. Qual é a incapacidade das pessoas de simplesmente... Vamos lá. Se você se auto-intitula um desenhista, tá bom? Você diz que a sua profissão é desenhar. Você é pica nessa porra. Você ganha a vida sendo um desenhista, tá bom? E aí eu chego pra você, mostro uma foto e digo, olha, eu queria que você fizesse um desenho dessa foto. Eu não tô dizendo que precisa ser uma foto realista, tá? Mas eu presumo que você consiga fazer um desenho foda, principalmente tendo uma foto como referência. Eu assumo que isso seja verídico, né? Se você se diz desenhista, você minimamente consegue fazer um desenho, principalmente se eu te der uma referência. Por que você que se intitula barbeiro, se eu te mostro uma foto de referência, você simplesmente ignora essa porra e faz o que tu quer? Me fala, me explica. E assim, eu queria deixar claro aqui que eu não sou o tipo de cara que chega no barbeiro com uma foto do Brad Pitt e fala, cara, me deixa igual a esse cara aqui, ó, da foto de referência, tá bom? E é o Brad Pitt ou o Leonardo DiCaprio com 15 anos, tá bom? Eu não sou esse tipo de cara. Eu levo uma foto minha do dia que eu gostei do corte. É isso que eu faço, tá? Existiu um dia, há muitos e muitos anos, em que eu cortei o cabelo e eu gostei do resultado. E sabendo da dificuldade dos barbeiros, eu tirei foto de todos os ângulos possíveis. E todas as vezes que eu apresentei essas fotos para outros barbeiros e perguntei, eu queria fazer assim, rola? Todos eles falaram, rola sim, amigo, vamos fazer. E aí, quando termina, eu sempre saio parecendo alguma coisa que não é a foto de referência, que vai lembrar, era eu, tá bom? Da última vez eu cortei o cabelo e saí parecendo o ditador do Sacha Baron Cohen, tá bom? E dessa vez eu cortei o cabelo e saí de lá parecendo o Eraserhead, tá bom? E aí, é isso. Eu acho que eu já comprovei o suficiente a minha teoria de que
você só pode confiar em cabeleireiros que são gays, tá? Não existe outra classe de cabeleireiros que você pode confiar, principalmente sendo homem, tá bom? Você não pode confiar num cara que... Você não pode entrar numa barbearia, olhar pra todos os cortadores de cabelo, que eu me recuso a chamar esses caras de profissionais. Todos esses cortadores de cabelo, todos eles têm o mesmo corte, a mesma barba e tá todo mundo igual, com o mesmo estilinho. E todos eles são másculos. E bebem cerveja no serviço. E falam de futebol. Você não pode confiar nesses caras. Porque eles não sabem o que é que fica bom no homem. E eles sabem o que é que fica bom no Neymar. Tá bom? A referência deles é Neymar Júnior e Peaky Blinder. Tá bom? Ninguém que tem essas duas referências consegue fazer um bom corte de cabelo. Tá? Então, essas minhas 3 últimas experiências só comprovaram a minha tese de que você só pode confiar em cabeleireiros gays porque eles sabem exatamente o que fica bonito no homem. Tá bom? E aí eu saí de lá parecendo o Eraserhead do David Lynch. Tá? Outra coisa que aconteceu nesse cabeleireiro aí, nessa barbearia, que é aquelas barbearias que parecem um bar, que parecem uma cervejaria, parecem sei lá, um depósito de bebida, e tem uma sinuca no meio e fica uns caras aleatórios lá jogando sinuca o dia inteiro, tá? Quem é que... Cara, a tua vida é tão infeliz que tu sai de casa pra ir na barbearia jogar sinuca, bicho. Essa é que é a tua vida. E isso quando você não vai pra barbearia jogar FIFA, tá bom? Porque aí é outro nível de idiotice, tá bom? Outra coisa que rolou nessa barbearia foi que quando ele terminou o corte, ele falou assim: ó, vai ali que vão lavar o teu cabelo. E aí eu, porra, legal, vão lavar meu cabelo, uma lavagem especial aí, que bacana, legal. Cheguei lá, a moça virou pra mim e falou: olha, nós temos pacotes X, Y e Z. Eu falei: não, ele só me mandou vir aqui lavar o cabelo. Eu não sabia que eu tinha que pagar mais do que os R$ 200 que eu tive que pagar pra você cortar o meu cabelo e ficar essa merda. Tá bom? Eu não sabia que tinha uma taxa além dessa. E ela falou: não, tudo bem, pode se sentar. E aí que começou a tortura, tá bom? Porque eu não sabia que a propaganda da Netflix tinha chegado ao mundo real. Eu não sabia que era possível eu pagar por um serviço ao vivo, um serviço live action, e ter um ad no meio. Eu não sabia que isso era possível. Eu achei que era só algo do meio digital, que eu pagava a assinatura da Netflix, mas se eu pagasse menos do que eles querem, no meio da minha série vai aparecer uma propaganda. E tá tudo bem. No digital isso é tranquilo de acontecer, já é esperado. Mas no mundo real eu não sabia que isso acontecia. Então a ideia dessa lavagem é que seja uma lavagem relaxante. Ela vendeu dessa forma. A partir do momento que eu falei que eu não queria a massagem, a lavagem relaxante, ela fez questão de transformar a lavagem relaxante numa lavagem irritante com propagandas. Então ela passou os 15 minutos que ela estava lavando o meu cabelo vendendo produtos da barbearia. Olha, a nossa lavagem, ela passou 5 minutos falando da lavagem relaxante, que eu achei que era a lavagem que eu estava recebendo. Porque assim, se ela tivesse calada, aquela lavagem teria sido muito relaxante, tá bom? Se ela não tivesse ficado tentando me vender coisas, aquela lavagem seria muito relaxante, tá? Porque ela estava tentando vender o produto dela. Então ela estava fazendo, ao mesmo tempo que ela vendia no meu ouvido, ela estava fazendo movimentos que provavelmente são a lavagem relaxante. Então se você já vai fazer o negócio na minha cabeça, só cala a boca. Mas é isso, eu não paguei o Plus, que seria o Plus da Netflix, e eu recebi um ad live action. Eu recebi uma propaganda live action, tá bom? Foi isso que aconteceu nessa barbearia, tá bom? Então quando você for na barbearia e o cara oferecer: você quer fazer uma lavagem relaxante? Não vai, a não ser que você queira pagar R$ 80 pra uma pessoa passar 15 minutos lavando seu cabelo, que é algo que você pode fazer de graça, tá bom? Deixa eu beber água.
Bom, foi isso aí, tá? Essa foi a minha experiência, a minha nova experiência na barbearia, tá? Outra coisa também que esse cara fez foi a primeira coisa que ele falou pra mim quando eu sentei na, na cadeira do barbeiro. Ele falou assim: ah, realmente você tá com uma baixa densidade na parte superior da sua cabeça, tá bom? E o que me irritou não foi o fato dele me chamar de calvo, foi a forma que ele escolheu pra me chamar de calvo. Cara, se tu acha que o meu cabelo tá caindo, que meu cabelo tá baixo, tu não precisa amenizar a minha dor, tá bom? É só você falar, cara, vai chegar aqui o momento em que você vai ter que escolher implante ou raspagem, tá bom? Que essa é outra coisa também. As pessoas têm que entender que um meio termo não existe. Ou você raspa logo tudo ou você faz um implante. O meio termo é sempre muito feio, tá? Sempre muito feio. E aí enfim, é isso. Ele falou que eu tava ficando calvo e ele falou desse jeito. Uma baixa densidade. Cara, fala que eu tô ficando calvo, tá? Não precisa falar baixa densidade. Ai, que mais? Que mais que tem aqui? Cadê meu bloco de notas? Puta merda. Eu acho que o tema aí que impactou a vida das pessoas essa semana só pode ser um, né? E eu acho que eu tenho que falar aqui, que é o fato de que o Tadala Fellas começou a fazer pornô, tá? O Tadala Fellas aparentemente era um influencer maromba, e aí do nada ele resolveu que ele ia fazer pornô, tá bom? Que ele não é pornô exatamente, é pornô, né? Mas ele tá no privacy, tá bom? Fazendo conteúdo adulto, conteúdo exclusivo aí para assinantes, tá? E aí o mundo da maromba veio abaixo aí, todo mundo criticando o nosso querido Tadala Fellas, tá bom? Eu não sei os pormenores aí, mas o que eu quero dizer sobre isso aí é o seguinte: foda-se, tá ligado? Foda-se pra caralho. Por que que vocês ficaram tão impressionados com um cara optar? Vamos lá, se for tudo dentro da lei, se ele só tivesse envolvendo com pessoas de maior, o que é que tá de errado aí, no fim das contas? Eu não vejo vocês, influencers, cortando relações com profissionais femininas do OnlyFans, tá bom? E aí, esse cara... Porque, convenhamos, todo homem já se questionou o seguinte: se eu fosse uma mulher gostosa, eu teria um privacy? Porque você vê aí as profissionais do privacy, elas ganham quantias exorbitantes, quantias maravilhosas, tá bom? E aí você olha à sua volta, vê o seu quarto todo fudido, vê a sua casa toda fudida, olha pra sua conta bancária, tá tudo fudido, tá bom? E você pensa, caralho, puta merda, se eu fosse uma mulher gostosa, eu com certeza ia vender pelo menos foto do meu pé, tá ligado? Pelo menos uma foto do meu pé eu ia vender pra, sei lá, pagar pelo menos uma cervejinha no final de semana, tá ligado? Todo homem já pensou isso aí, tá? E aí o Tadala Fellas, ele foi abençoado por Deus, não sendo uma mulher gostosa, mas sendo um homem esquisito, tá bom? E aí, eu fiquei com curiosidade. Como é que é esse cara que parece o Frankenstein, que parece o Frankenstein? Como é que esse cara fudendo, hein? Como é que é a pizza dele? Como é? Eu fiquei curioso com essa porra. E aí ele nasceu um homem esquisito, tá ligado? Que tem um nicho aí no mundo, além da própria curiosidade, e tá ganhando dinheiro pra caralho. E aí o mundo maromba tá aí muito impressionado e muito complexado com o fato de que um cara começou a fazer conteúdo adulto, tá bom? E aí eu vi pessoas falando: ah, depois que o Tadala Fellas foi pro lado negro da força. Que é isso, cara? Ele só tá vendendo foto do cozinho rosa dele.
Qual o problema? Tá ligado? Qual é a questão aí? É porque é um cara fazendo, e aí isso daí pra tu é mais absurdo? É porque ele é um cara esquisito? Por quê? O que é? E aí o que muito me impressiona também é a bolha da maromba tá preocupada com o que o cara faz com o corpo dele. Puta que pariu. Vocês? Logo vocês? Vocês que no banheirinho da Smart Fit... Ah, galera. Ah, galera. Deixa o cara dar o cu dele, bicho. Eu nem sei se o conteúdo que ele tá fazendo é conteúdo gay, entendeu? Eu não sei, eu realmente não sei. Mas eu vi que a galera ficou empolvorosa aí com o fato de que um cara adulto tá fazendo conteúdo adulto e ganhando milhares e milhares de reais, tá bom? Com a sua esquisitice grotesca, tá bom? Era isso que eu tinha pra hoje, eu acho. Tem mais alguma coisa pra falar? Tem... Cara, tem o caso do cachorro, né? Tem o caso do cachorro. Será que eu quero falar disso? É porque tem tantas camadas nesse caso aí, tá ligado? Tem tanta... Ai, cara. Bom, eu não sei. É porque eu tenho uma opinião, assim, sobre esse caso, que eu não sei se eu devo compartilhar. Mas a minha opinião é o seguinte, tá? Os moleques são 4 filha da puta mesmo, do caralho. Eu, particularmente, não iria conseguir me segurar a dar pelo menos um soco no pé da barriga de todos eles, de cada um deles, né? Pelo menos um soco na barriga, sabe? Eu teria vontade de dar. Mas a gente tem que lembrar que eles são adolescentes. Isso não é passar pano, tá bom? Isso não é dizer que, porque eles são adolescentes, eles não têm que arcar com as consequências dos atos deles. Muito pelo contrário, inclusive. É exatamente por eles serem adolescentes que eles têm que arcar bastante com as consequências dos atos deles. Principalmente pelo fato de que eles estão numa fase que eles estão se desenvolvendo como seres humanos funcionais, como adultos. Então, a partir do momento que você pune eles pelos atos errados deles, isso talvez crie algum grau de consciência que claramente os pais deles não deram e continuam passando pano pra vagabundo, tá bom? Contudo, o que eu tô vendo aí na internet de tinha que diminuir a maioridade penal pra poder prender esses moleque, tinha que tirar o contato deles com a sociedade, tinha que... sei lá, cara. Eu vi muita coisa. E o caminho não é esse, tá bom? Eu acho que se fosse um adulto, eu concordaria. Eu acho que se fosse um adulto, eu diria, cara, só espanca esse cara até que ele fique igual o cachorro, tá ligado? Se fosse um adulto funcional, assim, um cara que claramente não tem nenhuma patologia, aí é papo de espancar mesmo e deixar se fuder, entendeu? Mas com adolescentes a história é diferente, tá? E outra, nem podem ir tirando o cavalinho da chuva que nenhum deles vai ser preso, e não só pelo fato deles serem ricos, tá? Claro, isso ajuda pra caralho. Eles estão nos Estados Unidos agora justamente pra fugir um pouco disso. Eu não sei se já estava marcado essa viagem, não sei como é que funcionou, mas eles estão nos Estados Unidos, parece que vão ser deportados. E o que vai acontecer quando chegarem aqui? Trabalho comunitário, e é isso, tá ligado? Realmente a justiça que vai ser feita em relação a eles vai ser a vida deles a partir de agora se tornar um inferno por causa da justiça social, o que eu não acho errado no geral, entendeu? Mas existe um limite pra isso aí, principalmente pelo fato deles serem adolescentes. Tá bom? Eu não sei porque eu falei sério aqui no final desse programa. Eu não queria falar desse assunto. Não acho que deveriam torturar os adolescentes, mas eu acho que eles deviam, obviamente,
ter um acompanhamento psicológico muito pesadinho aí para entender o que é que aconteceu, né? E obviamente entender se eles podem e estão aptos a viver no mundo, aí, tá bom? Mas a gente sabe que a culpa de verdade toda a história deixa claro de quem é a culpa, né? Tem familiar dos moleque xingando a galera no Twitter e ameaçando de processo. Teve familiar dos moleque que parece que empunhou uma arma pra um cara falando: você sabe com o que você tá falando? Você não vai denunciar meu filho, entendeu? Coagiu lá uma testemunha. Os moleques foram pros Estados Unidos mesmo depois de fazer uma merda absurda. Então assim, fica muito claro que esses adolescentes passaram a vida inteira impunes por qualquer tipo de merda, pequena ou grande, que eles pudessem vir a fazer na vida, entendeu? E então assim, um adolescente, pelo fato de não estar ainda preparado, ainda não ser um ser humano completo, muito do que a responsabilidade principal pela vida de um adolescente continua sendo dos pais, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Claro que assim, existe a possibilidade de você ser um pai incrível e o seu filho ser meio delinquente, ser alguma coisa. Existe essa possibilidade. Mas como a gente tá vendo aí nesse caso, não é esse caso. Né? Não é essa situação que tá acontecendo aí, né? Os pais claramente, os familiares claramente passam a mão na cabeça desses adolescentes, dessas crianças e infelizmente um cachorrinho inocente sofreu nas mãos de frutos de uma educação incompetente, tá bom? Não queria ter falado desse caso aqui, foi uma merda, tá bom? Baixei o clima total, mas é isso aí. Foi isso pra hoje, tá bom? Pro Linguiça Matinal. Eu vejo vocês amanhã, tá? Tchau.